Inclusive, amei seu óculos. Eu gosto muito A de óculos louca do também. óculos. Mas enfim, amei seu óculos. Obrigada a Para você pelo convite. começar, eu queria te perguntar como é tá em duas peças ao mesmo tempo? Cara, é bem legal, assim, não é tão difícil quanto parece, porque eu acho que a gente separa bem, assim, as histórias, porque às vezes as pessoas perguntam, mas você não confunde o texto das duas? E não tem como, assim, são duas propostas muito diferentes, é, então é intenso, óbvio, né? O ritmo é bem intenso, mas é muito legal, assim. Eu acho que, não sei, eu tô acostumada, porque eu já fiquei em cartaz com 5 peças ao mesmo tempo, assim, sabe? Então era um final de semana muito louco, que sexta era uma, sábado eram duas, domingo era mais duas, isso na época lá em Curitiba. Então agora tá em duas, assim, é até mais ok, mas é, me sinto muito honrada, sabe, pelos dois projetos, pelo quão legal os dois projetos são, assim, a minha, por eu ter um carinho muito especial de ter escrito, dirigido, tá protagonizando, ter produzido, até entrar o pessoal de produção para me ajudar, mas de ter participado de todos os momentos, assim, sabe? Desde o desenho de luz, que eu fui pontuando junto com o pessoal da parte técnica, até desenho de som e até sonoplastia, ajudar ali na composição de uma música que tem na peça, sabe? Eu participei de cada momento, assim, então é muito especial porque é um projeto que é muito meu bebê, que eu consegui erguer em 3 meses e jogar ele no mundo, assim, sabe? Jogar com todo amor e carinho. Ah, com todo E, amor e carinho, com certeza. e Gaslight é muito legal por ter sido um convite assim do qual eu dei a cara a tapa e me ofereci no sentido de oi, né? Eu liguei pro produtor do Jô e falei, oi, eu sou a Kéfera, eu sou atriz e um dia adoraria trabalhar com vocês, então se vocês quiserem eu posso fazer um teste, mandar meu material. E daí 2 dias depois veio o convite para fazer Gaslight, né? Então, por ser um projeto do Jô, assim, é muito legal. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Então, a gente está fazendo de tudo para honrar o legado que ele deixou e também fazer uma grande homenagem, né, ao ícone que foi e que para sempre será Jô Soares. Então, é muito gostoso, assim, os dois processos, sabe? Apesar de serem, né, totalmente diferentes, assim, mas são dois projetos muito legais e que eu fico muito feliz de poder agregar no meu currículo, na minha carreira, assim, sabe? Não, e com certeza, eu te acompanho já faz um tempo, assim, bastante tempo Ah, talvez. Então é muito legal ver você envolvida no projeto do Jô, sabe? sim, sim, sim. É muito especial, eu acho. Tipo, tanto ver você que eu acompanhei e acompanho já faz um tempo, num projeto dele e, enfim, vice-versa, sabe? Ainda mais o último projeto dele. Muito legal. Obrigada, eu também estou achando muito especial, assim, fazer parte disso. Está sendo bem importante para mim. E eu queria saber Hum. qual é a diferença da preparação de um projeto que é 100% seu, que você tudo, tava ali tudo, e um outro projeto que você tá ali mais como atriz. Cara, eu como atriz é muito mais fácil, né? Porque daí eu só Uhum. tenho uma função que é desenvolver personagem, decorar meu texto e estar presente nos ensaios. Agora, a minha peça, pode falar o nome do, porque, né? Pode, pode. Então tá, gente, quem estiver assistindo, o nome da minha peça é Foda, que é uma brincadeira com É Fada, que foi o meu primeiro filme que eu fiz para o cinema nacional, que, né, era cinema nacional e tal. Enfim, o meu projeto É Foda é uma brincadeira com o meu primeiro longa-metragem, que é o É Fada. Então, é, na minha peça, eu mostro muito dos bastidores e tudo que não foi dito, tudo que eu não mostrei, e todas as minhas questões, os meus questionamentos, reflexões sobre a vida adulta, sobre crise dos 30, sobre minha carreira, meu processo e como funciona a carreira artística, e o quanto de importância eu dou para a questão da validação como atriz, assim. Então, é muito
é um projeto muito delicado em que eu me coloco muito vulnerável e que, além de tudo, eu fui fazendo tudo, assim, sabe? Porque eu tinha minha ideia, escrevi a peça em 4 dias, a peça chegou a 9 versões, até o que a gente está Afinal. entregando para o público Hum. agora, né? A versão final chegou em 9 versões. Escrevi 9 versões e eu me envolvi em tudo, assim. Então, deu muito mais trabalho, foi um processo bem mais trabalhoso e até meio caótico, assim, diante de eu só estar atuando numa peça, né? Sim. Porque aí é muita função que se acumula, é muita, é muita coisa que fica para uma pessoa só resolver, assim, até, né, ter um time, pessoas que integrassem junto no projeto, mas é interessante isso, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia, eu acho assim, principalmente por eu já ter estado no YouTube e ter tido visualização da galera e tal, né, a coisa enfim, dos inscritos e tal, eu acho que eles têm às vezes uma impressão de que, não, porque é, é fácil fazer porque ela já conseguiu chegar num certo lugar, mas assim, artista independente é artista independente. Então, na época do YouTube, agora com a minha peça, é muito difícil eu delegar funções, assim, porque eu quero que a coisa seja bem feita e às vezes para ser bem feita e para alguém acreditar no teu sonho, tanto quanto você, não vai ter, assim. Por isso que eu sou muito grata também ao José Trace, que faz a peça comigo, porque ele foi um cara ele é um ator muito bom e que me deu a mão ali e falou, tô contigo, vamos juntos, assim, sabe? Até eu ir construindo ali a minha base, né? Para ter pessoas que foram me ajudando depois no processo do projeto. Mas foi tudo eu que resolvi, assim, sozinha até a estreia. E agora tem uma equipe que, calma, vamos resolver, agora a gente cuida disso. Então agora eu tô mais tranquila. Mas a diferença de demanda de trabalho, assim, eu acho que é essa, de fazer tudo, querer montar tudo, e a outra parte de você focar na personagem, construir direitinho, decorar o seu texto. Nossa, É falei pra legal. caramba, podia ter sido bem Não mais tem sucinta. problema. E você falou de você ser uma artista independente. Eu queria saber como é no Brasil e como é o momento cultural disso no Brasil. Cara, infelizmente a gente está num momento em que a cultura é muito desvalorizada, assim, né? Então, para todo mundo tá difícil e para os artistas independentes mais ainda, porque é, é você ter que investir e às vezes ter um sonho que o teu investimento não dá para fazer. Eu tenho amigas que são artistas incríveis, maravilhosas, e que por falta de grana, de não ter a grana para injetar no projeto que quer realizar, não consegue para frente, assim, sabe? Então, eu acho que atualmente o cenário da cultura no Brasil está muito dá uma tristeza, assim, de você ver como as pessoas desvalorizam, né, a cultura, como ainda tem tanto estigma em cima da produção de audiovisual ou de qualquer obra, né, independente, sei lá, que seja música, que seja um ateliê de cerâmica, qualquer forma de você expressar assim sua arte, né? A gente está num momento de muita desvalorização do artista, de uma maneira geral, que eu espero que melhore, né? Porque é difícil a gente ter um sonho e querer seguir o nosso sonho, mas viver num país que é tão rico e que poderia ser tão mais vasto culturalmente falando, mas que não tem apoio, não tem incentivo. Então, é bem complicado no momento. E como é para você estar atuando e dirigindo ao mesmo tempo? Cara, foi uma loucura, assim, mas foi uma loucura muito boa e muito gostosa. Eu já tinha vontade de iniciar a minha carreira como diretora, mas justamente pela preocupação de ter que me validar como atriz primeiro, né? Que é o mote da peça nessa autoficção que eu fiz, que é uma tragicomédia parodiando a minha trajetória e tal, os meus questionamentos e tudo. É,
Eu achei que eu ia precisar muito ter a minha confirmação do povo mesmo, do público, de não, a Kéfera é atriz. Eu imaginei que eu fosse dirigir alguma coisa lá com, sei lá, 50 anos, sabe? E aí, de repente, o meu próprio projeto eu dirijo, que não era a minha primeira opção, assim. É... Só que a coisa foi caminhando para isso. Eu tinha até Uhum. convidado um diretor para dirigir e tal, mas, assim, estando em outro estado, eu tendo que daí sair da minha base em São Paulo para ir para lá, e ele com os projetos dele. Então, assim, foi ficando, né? Era o Pedro Vasconcelos que ia dirigir. E aí até que a gente chegou num consenso de ele falar para mim assim, quer, você sabe o que você quer. Ele é muito meu amigo, assim, e eu tenho ele muito bem, porque ele foi muito querido na época da novela, que ele foi o diretor do Espelho da Vida, que foi a novela que eu fiz também, ele que me convidou. É, então, chegou no momento que ele falou assim, Ké, você sabe, ele me chama de Kéferazinho. Então, Kéferazinha, você sabe o que você quer. Dirige você. Minha carreira como diretor começou assim. Eu tinha um projeto meu, pedi para o Jorge Fernando dirigir, ele leu, eu expliquei a minha ideia, assim como você já me explicou a sua, e o que ele me falou naquela época, eu falo para você agora. Dirige você, porque você sabe exatamente o que você quer. Ninguém vai fazer tão do seu jeito que nem você mesmo, assim. Então, eu fiquei assustada na hora e ao mesmo tempo falei, meu Deus, vamos lá, vamos dar conta, porque eu sempre me interessei e sempre tive vontade, né, de dirigir também. Então, tanto cinema, série, teatro, tudo, assim, eu tenho muita vontade de também estar atrás das câmeras, porque produzir ali, tá no meio é o que é a minha paixão, assim, sabe? Então, foi um susto, mas foi um susto bom e eu fiquei muito contente de ter dado conta. Porque quando você olha, né, um todo de uma peça que está aqui no papel e você tem que levantar para fazer tudo, dá um susto enorme, assim. Mas aí, quando você vai conseguindo passar por etapas, apesar de, né, ser ali em meio ao caos muitas vezes, porque é muita coisa mesmo para você resolver sozinha, é, quando você consegue, quando foi o dia da estreia, eu chorava tanto de emoção, assim, em cena mesmo. Ali em cena vinha muito choro enquanto eu fazia as cenas, de acordo com as propostas das cenas, mas que eu liberava também, assim, um alívio, sabe? De, nasceu. Agora estreamos, agora é botar em cartaz, pé na estrada. Dia 6 de outubro tem apresentação, única apresentação no Rio de Janeiro, no Casa Grande. Aí, a partir de 12 de outubro até o dia 2 de novembro, numa curta temporada ali, né? A gente fica no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Depois começam as viagens, já tem, né? As vendas estão começando a abrir das outras cidades, mas já tem para comprar aqui em São Paulo, para Campinas, que vai ser 3 e 4 de dezembro, vai ter Porto Alegre, Curitiba, a gente está fechando assim várias cidades e isso me deixa muito feliz de poder levar o meu projeto e a minha mensagem para outros lugares também, sabe? Ah, é legal. E como foi o processo de criação disso tudo, da peça? Como surgiu? Eu estava muito infeliz, assim, me sentindo muito estagnada, sem nada para fazer, sem trabalho, e aí eu estava me deprimindo cada vez mais, assim, porque realmente o que me dá muito ânimo e eu fico muito feliz é quando eu estou, né, ativa ali trabalhando. Então, a minha felicidade depende muito do quanto eu estou trabalhando ou não, assim, porque é quando eu fico em contato com a arte mesmo, né? É o que me alimenta mesmo, assim. Uhum. Então, eu estava muito deprê e pensando, cara, quando que vai ter o próximo convite? Quando que eu vou ter um próximo teste para fazer? Quando que o jogo vai virar? Será que vai virar? Será que eu tenho que desistir e tal? E aí, era uma madrugada, meia-noite, assim, e eu tava naquela, assim, aqui na cozinha, pensando na vida, e aí eu abri caixinha de perguntas no Instagram. E daí começou a rolar umas perguntas tão legais, e eu fui entrando num modo mais introspectivo, assim, e eu já estava vindo, né? E eu já sei que esse é o meu processo, assim, quando algo grandioso ou que vai nascer a partir de mim, assim, quando tá para vir,
é esse processo mesmo. Eu vou ficando moada, daí eu vou ficando introspectiva, aí eu não fico sociável, aí eu fico quietinha, até que aí começa a dar aquela angústia do tipo, tem algo aqui dentro que precisa sair, eu preciso expressar isso de alguma maneira, até que de repente vem a ideia e aí eu começo a escrever o projeto, e aí foi assim com o livro, foi assim com roteiros que eu tenho aqui em casa, foi assim com tantos projetinhos que eu já fiz, série do cérebro para o Instagram, o livro de poesias que ainda está para lançar. Estou sentindo isso nesse momento em relação ao próximo livro que eu vou lançar no ano que vem, que vai ser uma ficção com protagonistas da comunidade LGBTQIA+, com foco na bissexualidade ali, para abordar esse tema de uma maneira gostosa e transformar numa história gostosa. Então, tem muitos pontos para tomar cuidado e para prestar atenção, né? Então, em relação ao livro, assim, eu já estou meio que sentindo isso, só que pelo menos eu sei onde é o destino que eu vou chegar, que é no livro. Agora, é ruim quando isso começa a acontecer e eu não sei muito bem sobre o que é, até eu ter a ideia e entender. Mas esse é meu processo, e aí eu estava no Instagram respondendo perguntas, e aí já estava nesse mood introspectiva, até que, de repente, eu comecei a não gravar, assim, né, respondendo stories e tal. Eu comecei a mandar pergunta mesmo. Aliás, eu comecei a mandar texto. Então, eu escrevia toda a minha resposta e estava saindo um monte de textão. E era muita pergunta, assim, que te deixava num estado de mais reflexão ainda, assim. Perguntas, sei lá, relacionadas a futuro, ao que eu penso sobre agora, sabe? Como é que você tá? Tudo eu fui, né, deixando ali em formato de texto, e aí me deu estalo, eu falei, cara, olha o que eu tô falando para as pessoas aqui, né, respondendo stories, deixa eu escrever isso numa peça, deixa eu tentar, pelo menos, porque eu já ouvi, assim, de produtores, de diretores, de amigos da classe, né, e tudo mais, pô, você é criativo, escreve um projeto seu, escreve uma peça. Eu ficava, não consigo, eu não sei como é que eu vou estruturar, eu acho que eu não vou dar conta, acho que nada a ver. E aí as pessoas me incentivavam e eu ficava me sabotando, até que eu falei, não, parou, deixa eu ver. E aí fui para o computador e comecei aqui a digitar. Logo no primeiro dia eu escrevi metade da peça, foram 25 páginas, fiquei da meia-noite até as 10 da manhã, escrevendo direto sem parar. Fui dormir, no dia seguinte eu falei, cara, comecei a escrever uma peça aqui, um negócio, o que é isso aqui? Vamos acordar agora direito e ler o que eu fiz, né? Eu pensei, bom, ou ficou uma porcaria, eu só estava ali na madrugada, piruleibe das ideias, e aí, ou então deve ter algo ali que dá para aproveitar. Aí quando eu fui ler, eu falei, nossa, tô me Uau! expondo, isso é uma situação, assim, de extrema vulnerabilidade, estou falando sobre assuntos que eu tenho que ver se eu quero mesmo expor, mas, ok, vou seguir. Aí, durante os próximos 3 dias, eu terminei de escrever a peça. E daí foi o processo de começar a levantar tudo, assim. Mas foi uma coisa que foi meio que induzindo a outra, assim, sabe? Foi meio que um fio, tipo um novelo de lã que tá todo embolado, você vai puxando o fio, até que você consegue ver o fio inteiro sem estar lá naquele emaranhado. Era como estava a minha cabeça antes, né? Um emaranhado de coisa de ideia, não sei o que eu vou fazer, até que de repente é um fiozinho, peça. Falei pra Ai, caramba de novo. não tem problema. Mas a gente vai para a última pergunta. Tá bem. Eu vou. Eu te vejo em Campinas. Eu tô um pouco ansiosa. Ai, que legal, você vai estar em Sim, eu vou Campinas. estar em Campinas. Eu Ótimo. vou no sábado. Eu vou Ai, sábado, que ótimo. vou sábado te prestigiar. Tô muito curiosa para ver a peça. E eu queria saber como tá sendo esse reencontro com os fãs, pessoalmente, cara a cara. Cara, depois de tanto tempo assim afastada de estar em algum projeto em que eu encontre o pessoal, né, pessoalmente, essas pessoas pessoalmente e poder, né, olhar no olho das pessoas, abraçar essas pessoas, é muito doido assim. Na estreia me deu um frio na barriga, uma tremedeira surreal, porque foi muito do que eu já vivi, né, do frisson que eu vivi em 2015, 2016 com o YouTube. E aí agora saber que ainda tem essa galera que ainda acompanha, que também cresceu junto, que inclusive alguns, né, às vezes respondem, cara, queria muito ir na sua peça, mas agora eu não consigo porque eu estou trabalhando. Antes eu pedia para os meus pais me levarem na sua peça, agora eu não consigo,
porque eu vou estar trabalhando no dia, né? Porque eu tenho faculdade, porque eu vou estar fazendo isso, porque eu vou estar em atendimento. Eu não sei, as pessoas foram crescendo junto, isso é muito doido de ver, né? De eu crescer junto com a galera que foi me seguindo e me acompanhando. Então, é muito bom saber que ainda tem essas pessoas que estão lá para apoiar meu trabalho e que gostam e que torcem e que vêm dar o feedback depois da peça. Então, assim, o que eu ouvi agora foi muito positivo e até agora foi muito positivo, assim, e eu estou muito animada para viajar mesmo no Brasil com a peça e encontrando as pessoas de todos os cantos para poder reviver um pouco do que eu já recebi muito e sou muito grata desse carinho, né, das pessoas, assim, comigo e com o meu trabalho. Ai, obrigada, e você é foda. Muito foda. Obrigada. Muito Ai, obrigada. obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a você, viu?